Olá a todas e todos, bem-vindos a mais um episódio do X-Lab, esse Late Week Show, que a gente está começando aqui mais um episódio. Vocês sabem, é um programa de entrevistas, sempre tem um convidado aqui para a gente conversar sobre design, sobre temas relacionados ao design e experiência do usuário. É sempre um prazer receber as pessoas aqui, porque eu já falei isso várias vezes, né? Sempre que tem duas pessoas ou uma pessoa só querendo conversar sobre design, eu vou estar lá querendo conversar sobre design e compartilhar esses conteúdos aqui. Então, esse episódio é gravado, porque a minha convidada de hoje, além de ser autora desse livro aqui, né, que a gente vai falar mais sobre isso, a Gabriela Unger Uru, ela escreveu esse livro aqui chamado Uni, né, que é Pesquisa em Design e Experiência do Usuário. E eu achei esse livro maravilhoso. Eu disse, não, Gabriela, vamos conversar mais sobre esse livro. Eu quero saber a história desse livro aqui, que na verdade é o doutorado dela, né? Fruto do doutorado que ela fez. Ela é professora na PUC Paraná, mas também atua no mercado, né? Ela faz consultoria em UX. E eu disse, Gabriela, vamos conversar. Só que Gabriela é mãe também, da Melinda, que só tem 3 meses. E aí eu disse, não, vamos fazer gravado, porque aí a gente faz no horário que você pode, até porque a Melinda vai precisar de você já já. Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai gravar esse episódio e vocês vão assistir comigo e com ela, se possível, no chat. A gente vai estar aqui no chat participando desse episódio. Mas é isso, eu estou muito ansioso para conversar com a Gabriela, saber mais sobre o livro dela, que já está aqui em minhas mãos. Claro, eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês poderem depois acessarem e conhecerem mais sobre a obra. Mas, por enquanto, Gabriela, seja muito bem-vinda ao X-Lab. Bem-vinda, Gabriela. Prazer enorme mesmo, um grande privilégio, como já te falei, estar aqui no teu canal. Realmente admiro muito o teu Imagina. trabalho, então obrigada. Olha, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo por você estar aqui, tendo esse tempo, né? A gente sabe como é a correria. A sua filhinha só tem 3 meses, então a gente entende. Vamos concentrar o máximo aqui para conversar sobre seu livro e, poxa, vai ser um prazer imenso. Muito obrigado. Eu que agradeço muito, Gabriela. Gabriela, eu fiz uma breve introdução sua, falei que você fez o doutorado na PUC Paraná, onde você também é professora atualmente, né, de design, e você também atua no mercado como consultora de UX, mas você pode fazer uma apresentação mais ampla, assim, como é que você chegou no design? Você fez o mestrado, provavelmente, na PUC Paraná também. Como é que foi essa sua chegada no design? Como é que isso aconteceu até esse momento aqui que você está lançando o seu livro? Nossa, super jornada, né? Assim, eu sempre gostei muito de trabalhos manuais, de artes, de desenvolver coisas, de criar coisas desde pequena. Então, desde a minha infância, eu sempre gostei disso, sempre criei muitas coisas, criei brincadeiras, brinquedos, né? E muitas outras coisas depois. E quando eu fui fazer o ensino médio, na época tinha oportunidade, hoje em dia tem também, né? Onde eu fiz não tem mais curso técnico, mas Hum, tinha essa possibilidade, e aí eu fiz um técnico em publicidade. Eu não queria fazer só um ensino médio comum, assim, né? E aí eu já queria trabalhar. Uma curiosidade desde, não sei, antes de ser adolescente, assim, eu olhava sim. às vezes anúncios de emprego no jornal porque eu queria Hum. logo começar a trabalhar, mas não Que podia, né? maravilha. Então acho que também tem um pouco a ver com esse desejo, assim, né? Fazer um técnico para eu poder já fazer alguma coisa profissionalmente, assim. Hum, Então, com 16 anos, eu realmente fiz meu primeiro estágio na área de publicidade. Gostei muito da parte de criação e tal. E na hora de escolher a faculdade, eu queria algo mais mão na massa, assim, na área de hum, criação mesmo. Então, eu escolhi fazer design de produto. Eu achava que ia trabalhar com produto físico, de colocar a mão na massa mesmo, de trabalhar no desenvolvimento em si. E acontece que na jornada toda eu me apaixonei por experiência do usuário, por entender comportamento humano, por melhorar a experiência, fazer pesquisa, que eu nunca imaginei. Eu era uma pessoa que hum. falava que ia terminar a faculdade e acabou, não ia mais estudar. E Ah, eu hoje sou apaixonada por estudar. Entrei na faculdade e não saí mais. Entrei na PUC, na verdade, e não saí mais. uhum.
Exato, Então, Gabriela. A gente não para de aprender, né, na verdade. Você apenas tá, né, percebeu isso, né? A gente está aprendendo, 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 aprendendo sempre, né? e eu acho que Maravilha. quando a gente encontra aquilo que a gente gosta de aprender, né? Porque uma coisa é aprender Uhum. na escola tudo aquilo que a gente precisa ou tem que, né? E tem coisas que a gente tem mais e menos afinidade. No momento que a gente É. descobre aquilo que a gente realmente gosta, né? Vira um prazer, eu acho. Sem dúvidas, Gabriela, sem dúvidas. E eu falei para você, né? Quando eu recebi o seu livro, eu estava vindo da academia aqui na rua, assim, entrei, aí a pessoa da portaria, oi, tem uma encomenda aqui para você. Tá, obrigado. Aí eu abri aí, nossa, é o livro da Gabriela, vou sentar aqui para ler. Ele senti ali embaixo, comecei a ler. Gente, vou ser muito sincero, assim, desde a nota da autora, que é a primeira coisa que a Gabriela escreveu, eu disse, nossa, que privilégio, que maravilha ter esse livro, porque dá para perceber isso, Gabriela, o seu amor pelo design, pela profissão, e também, assim, o seu viés humano, assim, sabe, você tem isso desde das primeiras linhas aqui, do benefício que você pensa que o design pode contribuir com as pessoas, mas de uma forma muito global, muito sistêmica até. Você tem isso, né, Gabriela, na sua crença. Eu Sim. queria ouvir um pouco do como você acha que o design pode contribuir com esse mundo. Assim, como é que você acha? Ai, é muito profunda, assim, né? Eu acho que tem muito a contribuir. Eu Uhum, acredito que todo ser humano tem na sua essência um pouco de designer, sabe? Eu acho que todos nós uhum, somos, porque o design é criar, é pensar em novas soluções, né? Criar soluções, é projetar algo para alguém. E a gente, na verdade, faz isso, né? Seja quando você está na cozinha preparando uma refeição para alguém, por mais que você uhum, siga lá uma receita, alguma coisa, né? Você está fazendo algo para alguém, né? Então, eu acho que na solução que a gente tem no dia a dia, independente da profissão, a gente precisa pensar em novas soluções, soluções às vezes inovadoras, soluções imediatas naquele momento para resolver um problema, uma situação. Então, eu acho que o pensamento de design ele faz um pouco parte assim de todos nós naturalmente. E quando a gente trabalha com ergonomia, por exemplo, né? Eu dou aula de ergonomia e as primeiras aulas lá introdutórias, às vezes alguns estudantes falam: Nossa, mas tem umas coisas aqui que são óbvias, né? E são mesmo, porque faz parte de ser uhum, humano, né? A gente está sempre buscando fazer o melhor ou fazer algo de uma forma melhor, que torne algo mais fácil para a gente, mais confortável, ou mais agradável, mais prazeroso. Então, uhum. acho que faz um pouco parte do que é da essência do ser humano, assim. E eu acho que o design tem a contribuir justamente porque traz isso de uma forma mais clara, mais sistematizada. A Uhum, gente traz uhum. como realmente fazer isso pensando num processo estruturado, com um pensamento definido, né? Para que a gente realmente consiga alcançar esses objetivos de forma eficiente. Sem dúvida, Gabriela. Você sabe que eu fico falando assim, muita gente pergunta, você acha que o design vai salvar o mundo? Eu falo assim, não, eu acredito que não, porque é muita pretensão, mas sem dúvida nenhuma, a gente pode fazer um mundo melhor ou um mundo pior. Assim, então, acho que a gente pode contribuir, sabe, fazendo que as pessoas alcancem seus objetivos. Isso é uma belíssima contribuição para esse mundo, sabe, assim, e o design, assim, pode fazer isso por meio do design, né? Solucionar coisas, às vezes, como você falou, às vezes as pessoas dizem assim, mas isso é o óbvio, mas o óbvio não é praticado muitas vezes. E aí Exato. você tendo essa percepção, né, essa consciência, você traz luz para aquilo e você vê, não, é tão óbvio, mas é lógico. O mundo está cheio de coisas óbvias que não são praticadas, né, não são Sim, implementadas. E as pessoas sofrem nesse processo. Por quê? Né? A gente precisa ter alguém, no caso, os designers, pensando em, não, vamos arrumar isso aqui que não pode continuar dessa forma. sim, Eu exato. acho isso também, Gabriela. E eu acho que ali a gente se conectou já desde as primeiras linhas. Como eu falei para você, disse, nossa, já me conectei aqui com o seu livro, sabe assim? E disse, deixa eu ver, nossa, deixa eu entender aqui o que é que a gente vai ver mais. E eu achei super interessante que você faz um passeio por termos. Eu acho isso super legal, porque o seu livro se adapta muito bem a quem está chegando na área também. Porque esses Uhum. termos, né, localizam a pessoa, e, e, e depois você entra na parte do une, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre
eu li a origem do termo, né, que você deu, UNI, mas eu queria ouvir de você, como é que foi a construção desse processo, né? Você, na verdade, você está sugerindo uma abordagem. Eu até falei, uma abordagem de design, eu até falei antes da gente entrar aqui ao vivo que eu acho isso muito legal, porque é fruto do seu doutorado, né? A gente consome muito conteúdo que vem de fora e assume aquilo, mas aqui você está sugerindo um processo, e eu achei muito interessante a forma circular e os elementos humanos que você incorporou. Como é que foi esse processo? Como é que foi esse nome? E se você puder resumir, UNI, seria muito legal. Uhum. Então, o chegar nesse modelo, na verdade, quando eu comecei lá no mestrado, a minha intenção era trabalhar com métodos de processo de desenvolvimento de produto. É a linha de pesquisa do meu orientador, onde eu trabalhei. Também era o meu interesse, só focado no ser humano, né? E aí eu estudei um pouco isso no mestrado, e no doutorado a ideia era desenvolver um modelo novo de processo de desenvolvimento de produto centrado no humano. Tá, tá. A verdade é que existem, né, muitos processos aí, existem muitos processos que são muito bons, muitos métodos, muitos modelos, e não fazia muito sentido eu propor um novo. Eu realmente tentei, até porque meu orientador, né, por ser a linha dele, ele também puxou para isso, e eu fui vendo cada vez mais, tanto nas pesquisas como nas tentativas de publicação, que não estava fazendo sentido eu propor um novo método de processo em si, de desenvolvimento de produto. Mas sim que o que fazia falta, e fazia falta para mim também pessoalmente, profissionalmente, assim, era ter mais clareza do que são os aspectos humanos que a gente tem que considerar. Porque nos processos a gente tem todas as etapas claras lá, né? Eu preciso fazer primeiro todo o processo de empatia, descoberta, ir a fundo, fazer análises, pesquisa, identificar o real problema, depois eu vou sintetizar esses dados, depois vou desenvolver, enfim. A gente tem, né, tudo isso bem estruturado. Existem alguns métodos que eu encontrei bem interessantes, bem completos, focados em usabilidade, no design centrado no usuário, que ele já traz o processo interativo, já traz uma complexidade maior do sentido do ser humano. E aí eu pensei assim, por que eu vou competir, né, com esses modelos ou métodos que já existem, se eles já estão bem estruturados, se eles já são bons, não tem por que eu criar uma coisa que vá substituir, porque não vai substituir, ou tentar competir, né? Até porque não é uma competição, né? A gente está querendo agregar o conhecimento, né? Sim. E aí eu vi que realmente, assim, o que eu senti falta em todo o levantamento que eu fiz, e também profissionalmente, era entender quais são esses aspectos humanos que a gente tem que considerar. Porque, ok, a gente precisa fazer pesquisa, mas o que eu preciso entender do ser humano dentro disso? E aí que veio esse modelo UNI. UNI significa necessidades humanas, então é U de humano, NE de necessidades. E eu escolhi trabalhar com esse termo. Isso, perfeito. Eu escolhi trabalhar com esse termo de necessidades humanas, em vez de centrado no humano, por vários motivos, assim. Porque eu queria trabalhar mais com a essência, então eu acredito que as necessidades humanas, elas têm a ver com essa essência do que a gente está buscando, entender o que as pessoas precisam. Outra é porque uma coisa é pensar em centrado no humano, outra coisa é eu pensar no que realmente é necessário. E aí entra um pouco, né, a questão, puxa, eu quero fazer coisas que sejam só mais confortáveis ou mais úteis, ou eu quero realmente ver o que elas precisam e focar nisso. Tem um pouco a ver com minimalismo, que é uma coisa que eu comecei a estudar meio junto lá com mestrado, doutorado também. Então, pensar o que realmente é essencial, que faz sentido. E aí sim pensar no ser humano em si, e não só no usuário, né, quem vai utilizar, mas sim no ser humano, em quem ele é, e como que ele interage com o seu redor e dentro disso que ele precisa. Então, esse modelo, ele traz no formato de uma célula, até eu vou colocar aqui, coloquei na página também. Sim, eu estou vendo aqui a célula, muito legal. Inclusive, você fez essa analogia de uma célula, né? Sim. Exato.
Tanto para trazer o lado humano, né, que nós somos compostos Aham, por tantas células, sim, sim. como dentro de um projeto. Então, poder entender que eu posso ter vários humanos que eu quero alcançar dentro de um projeto, e eu preciso pensar nas necessidades de todas essas pessoas envolvidas no meu projeto. Não só o meu usuário final, né? Além de que eu posso ter vários perfis diferentes de usuário e eu quero atender a todos eles, né? Então eu posso considerar uma célula dessas para cada pessoa que eu quero atender no meu projeto. E então eu pensei nisso assim mais como a essência mesmo, né? Eu acho perfeito e acho muito importante quando você fala, você quis ir além do centralizar, né, Gabriela? Porque quando eu falei que a gente recebe muita informação de fora, essa é uma delas, tá? A gente cresce com isso, centrado no usuário, centrado no usuário, centrado no usuário, e a gente meio que esqueceu, né, que existe uma pessoa ali do lado que não é usuária, mas ela vai ser impactada pelas nossas soluções. Por que a gente não Uhum, está debatendo sobre isso, sabe? Eu acho que a sua abordagem ela traz essa luz também de que não é uma coisa mais sistêmica do que meramente um usuário, né? A gente tem sim. visto soluções focadas no usuário e elas terminam sendo muito nocivas para outras pessoas, né? Eu acho que eu sempre reforço o exemplo dos sistemas de entrega, né, que massacram ou oprimem determinados grupos. Os motoboys, por exemplo, são Eu estava bem com um esse grupo. exemplo na cabeça, pensando nessa. É, Legal. exato, exatamente. É outra métrica que ele está ali na cabeça sabe? E aí isso termina gerando, sei lá, distorções. Mas quando você tem uma visão mais descentralizada, né? Aí você começa a ver que o seu projeto impacta também outras pessoas. E você focou mais nisso, né? No ser humano, nas necessidades, que é uma coisa mais sistêmica e global até, né? Porque a necessidade humana não é uma de alguém especificamente, é um conjunto, né, Gabriela? Uhum, sim, com certeza. E aqui, e aqui você foi mapeando, né? Você realmente tocou em pontos que a gente não vê muito. Comportamento físico, emocional, social, sentidos humanos, né? Você vai considerando isso, né, no seu modelo aqui. Achei muito interessante, Gabriela. Porque às vezes a gente vai lá, faz uma pesquisa, beleza, vou fazer uma entrevista, vou fazer um grupo focal, vou entender, vou a campo, né? Fazer uma pesquisa de campo, uma observação. Sim, Mas o que eu vou observar? O que eu preciso considerar? O que eu preciso buscar no ser humano, né? Quando eu vou fazer essa pesquisa? Eu preciso entender quais são os sentidos que ele usa. Será que eu posso melhorar isso de alguma forma para que sensorialmente seja mais interessante? Quais uhum, são os comportamentos que as pessoas têm? Então, isso eu vejo que são coisas que às vezes ficavam muito no abstrato e às vezes hum, vou fazer uma pesquisa sem ter um norte do que eu preciso entender do ser humano, né? Então, a ideia sim. desse modelo é justamente puxa, beleza, vou ticar, vou observar esse tipo de comportamento, vou observar o contexto, vou observar os sentidos, né? É, Uma referência. eu vi que você criou como uma interface para um projeto, né? Porque você incorpora esse modelo, mas depois você vai detalhando cada uma dessas fases que você foi mencionando aqui mais para trás, né? E aí você cita métodos que são usados em projetos, né? Assim, habitualmente, assim, Uhum. pesquisa, né? Aí você mostra onde aquilo vai se encaixar, né? Os questionários, entrevistas, observação, diário, e aí você vai. Aplicação do modelo UNI, desde o briefing, né, do projeto. Uhum. Eu não quero dar muito spoiler, não, mas as pessoas vão ter que ver aqui que está uma coisa que a pessoa vai mergulhando no projeto a partir dessa sua perspectiva, né, da sua proposta É. de desenvolver um projeto. Esses métodos de pesquisa que eles ocupam grande parte do meu livro, sei lá, não Sim. dei porcentagem, mas uns mais de 50% com certeza do meu Ah, livro. sim. Sim, sim. Você faz a introdução, né, e depois você mergulha nessa fase, né, nessa parte aqui. Sim. Até porque, assim, existem vários sites que trazem muitos desses métodos, né, bem completos, trazem lá o passo a passo como Sim, fazer. Existem outros livros, outras referências, mas a maioria é em inglês, e aí eles geralmente selecionam um ou outro, né? Então é uma coisa que eu sentia falta também, tanto nas aulas como profissionalmente, às vezes, de
puxa, quais são os métodos, né? Será que tem um outro diferente que eu posso utilizar? Porque às vezes a gente acaba Uhum. usando muito do mesmo, porque é o que a Sim. gente está habituado, a gente conhece, né? Então, eu queria É, ter uma forma também mais prática, assim. sim, você faz uma amostragem, né, do que é possível, Gabriela. Esse livro, você diria que ele é voltado eu mencionei no começo, né, que você fala sobre termos básicos, isso é maravilhoso porque você termina conversando com quem está chegando, né? Mas, Uhum. por outro lado, você também vai para uma parte mais prática, né? Mostrando os métodos que as pessoas podem aplicar em cada uma dessas fases. Inclusive, tem os templates aqui, né? Para questionários, para briefing. Tem meio que um modelo, né? Para você seguir. Você posicionaria o seu livro exatamente nesse aspecto, assim, de quem está chegando pode se beneficiar dele, mas quem está na prática também, como é que você, qual foi o seu foco, assim, quando você escreveu o seu livro, Gabriela? Eu imagino que você tenha pensado muito nos seus alunos também. Sim, pensei muito. Meu foco principal era que fosse algo útil, assim, né? Então, que realmente fosse uma ferramenta, sabe? Você está lá no trabalho, está desenvolvendo um trabalho, e eu quero saber o que eu preciso considerar, o que método eu posso aplicar. E aí que isso seja uma ferramenta que eu pudesse olhar de forma prática, acessar e me ajudar no processo, né? Então, principalmente que seja algo prático, e sim para quem está chegando também, porque justamente tem essa parte fundamental, básica, assim, né? Exato. Tem uma É parte isso. aqui que eu destaquei, inclusive, que você colocou como treinar seu olhar, e aí você fala sobre isso, né? Eu Uhum. acho que aqui meio que conecta com o que a gente falou, aquela coisa do óbvio, que não, muitas vezes não é Sim. praticada e não é percebida, né? É como É, se você tivesse também convidando assim, os designers a ter um nível de consciência, Gabriela. Foi isso que eu senti aqui dessa parte. Você pode sim. falar mais um pouco sobre isso, assim, como é que você desenvolveu essa parte, essa sua percepção, como é que você trouxe isso aqui para o conteúdo e como você acha que isso pode beneficiar, de fato, um projeto, né, voltado a humanos, né, a seres humanos, né? Sim, é exatamente isso que você falou. A ideia, na verdade, era de fazer tipo um caderno de atividades separado do livro, sabe? Com isso daqui. Hum, Mas sim. aí, assim, todo o decorrer com a editora, né, algumas questões práticas também, a gente acabou decidindo deixar dentro do livro mesmo. A ideia era que fosse algo que se pudesse até preencher, tipo um caderno mesmo, né? Mas a gente Sim. deixou assim para ficar mais prático. E sim, ele é justamente umas coisas óbvias, né? Então você olha lá, nossa, mas é óbvio isso, né? Mas é justamente para tomar essa consciência e É. para nessa parte justamente desse público-alvo, né, que está começando. Então, eu estou começando. Como que eu faço Uhum. para treinar, para fazer uma pesquisa, para conseguir observar melhor, para pegar a informação que eu preciso? Porque uma coisa é você fazer pesquisa direto, sem, né, sem ter nenhuma noção. A primeira vez que você vai fazer uma pesquisa, acaba que você não vê alguns detalhes que com o decorrer da prática profissional você vai pegando, assim, puxa, às vezes é um detalhezinho que a pessoa Ah, falou, é. ou é um detalhe Uhum. no contexto que, se eu tivesse observado, eu teria conseguido enxergar uma oportunidade realmente inovadora. Então, Sim. a ideia dessa parte ali de atividades é justamente fazer a gente refletir, olhar para coisas do cotidiano, assim, e depois fazer essa transposição disso para a prática da pesquisa no design, para que a gente consiga observar melhor, observar os detalhes e ficar atento àquilo que a gente realmente quer investigar e onde que a gente Uhum. encontra oportunidades. Gabriela, eu acho que você toca num assunto que eu tenho refletido muito, sabe, ultimamente, assim, que é a gente estar presente num projeto, sabe, assim, eu tenho visto, a gente vê muita gente falando sobre processos e tal, e objetivos, e muito focados, assim, talvez no resultado final já, sabe, assim, no resultado financeiro que aquilo vai dar, sabe, já voltados para business e negócios e tal. E a gente esquece que existe um processo necessário para se alcançar, inclusive, esse objetivo que eles estão falando, que as pessoas estão querendo alcançar, sucessos, métricas e tal. Existe um processo, a gente precisa estar presente nesse processo, sabe? Eu acho que quando você toca nesse assunto, meio que encontra um pouco isso que eu estou tentando refletir também, sobre a presença num projeto, sabe assim?
sobre você estar presente, entendendo aquilo, o que você quer fazer, mas todo dia aprendendo também, porque as coisas mudam a cada instante e você está ali acompanhando. Eu acho que eu estou entendendo certo, assim, acho que você veio por esse lado também, né? Por essa Legal, sim, preocupação. sim. Na verdade, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, como você trouxe, e eu acho que é nesse caminho aí mesmo, porque É, é verdade, né? A gente está, às vezes, focado lá no resultado final, e esse processo ali, ele é essencial, a gente estar presente mesmo, porque a gente só vai é, conseguir inovar, eu acho que isso está muito ligado à inovação, porque às vezes a gente pensa em inovar e no resultado final, mas eu só vou conseguir inovar mesmo, trazer algo novo, trazer algo inédito, ou trazer um benefício real, diferencial, né, com relação ao que já existe, se eu tiver essa atenção, se eu realmente, né, tiver presente lá. sem dúvida nenhuma, Gabriela. Acho que seu livro fala muito sobre isso, viu? Dessa presença celular aí que você representou no seu, né? Você representou visualmente, assim, essa analogia da célula, acho que tem tudo a ver com isso. Você está ali presente naquele momento, entendendo as motivações e necessidades das pessoas, de fato, né? Muito legal, Gabriela. Eu queria que você fizesse um convite para as pessoas para conhecerem seu livro, aí abra aí esse espaço para você convidar, enfim. Obviamente, todos os links, gente, vão estar aqui embaixo para vocês acessarem. Tem a versão impressa, né, como vocês estão vendo, e tem a versão digital também. Gabriela, fica à vontade para convidar as pessoas a conhecerem sua obra. Sim. Então, gente, conheço. Espero de verdade que seja útil. Minha intenção justamente é essa, que seja útil, que seja algo prático, que contribua para a prática profissional dentro da pesquisa, experiência do usuário, e que seja, né, bem utilizável, assim, né, que seja realmente uma ferramenta. Então, espero que gostem mesmo. Como o Andrei falou, tem versão digital e física. Particularmente, a física eu acho bem mais interessante e mais prática, Aham, pensando sim. justamente, né, nessa aplicação, acaba se tornando mais fácil porque está lá na mão, né? E a diagramação também acaba ficando um pouquinho diferente. Mas, É. né, os dois estão aí acessíveis. Sim, sem dúvida. Cada um atendendo a um contexto, talvez, né, Gabriela? Mas concordo. Como você tem esses templates, né, que você coloca, essas tabelas, né, fica mais fácil você ver aqui e você seguir, assim, a lógica da... Você vê mais claramente, assim, né, as coisas. Acho que Uhum. você vai ter também na versão digital, não tive acesso. Mas aqui, como você falou, tem mais, né, à mão, tá à mão. Você abre o livro e já tá lá, né? Eu concordo, eu adoro livros físicos. Até eu vou deixar um link aí, eu acho que nem tem aqui dentro do livro, mas eu fiz Ah, um templatezinho que traz um resumo assim dos aspectos humanos, traz um pouquinho dos métodos. Eu vou deixar, vou te mandar um link depois, daí você pode disponibilizar aí também o PDF. sem dúvida, eu vou colocar todos os links aqui embaixo, que a Gabriela vai me passar, tanto do livro aqui, quanto do material complementar que ela está mencionando. Gabriela, por enquanto, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer enorme conversar com você. Muito obrigado mesmo pelo livro aqui, porque eu adorei, assim, achei, como eu falei para você, algo que você traz que estava faltando. Acho que você foi atrás de que estava faltando mesmo, Gabriela. Legal. Como é que eu vou me encaixar aqui nesse ruído de que tem tanta coisa sendo falada? Acho que foi ótimo, mas também acho que a gente tem que falar, né, das coisas que a gente acredita, das coisas se você pensar num processo, coloca esse processo para o mundo para a gente competir mesmo com o que existe. Achei ótimo. Muito obrigado, viu, pela presença. Obrigada a você, Andrei. Foi um grande prazer mesmo. Já vou entregar você de volta para Melinda. Assim, ficamos todos bem. Tudo Muito certo, obrigado. tranquilo, tá bem cuidada. Mas olha, foi um Que bom. privilégio mesmo, de verdade, de coração. Imagina, prazer é meu. Obrigadão. Tchau, Obrigada. tchau.